Olá, hoje eu quero falar com você uma palavra que tem a ver com 2022. Um tempo novo, um ano novo, novo tempo, novos sonhos, novas esperanças. De verdade, não mudou nada. Muda a folhinha no calendário. Mas as nossas esperanças são renovadas. E como muitas pessoas, você também deve ter na sua agenda, ou às vezes somente no seu coração, uma lista de sonhos, de projetos, e alguns deles você não alcançou, não realizou. Alguns deles podem estar nessa lista há muitos anos. Muitos anos você vem procurando a mesma coisa. Quem sabe no começo do ano você desistiu de desejar essas coisas e na sua listinha elas ficaram para trás. Alguém pode ter chegado para você e dito assim: está morto, enterra, esqueça, acabou. E na passagem do ano, naquela horinha da virada, você pode ter olhado para o céu e dito: Senhor, por quê? Por que não eu? Por que eu não recebi? Eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu te amo, eu sou zelosa. Eu não recebi porque eu faço boas ações, mas só uma coisa, Deus não dá nada para gente pagando. Ele dá de graça. Não recebemos porque fazemos coisas boas. Recebemos porque Deus nos dá de graça. A grande prova disso é que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele começou dando o seu único filho. E daí para frente, ele tem nos dado sempre coisas novas. E eu quero trazer agora uma palavra para você que pode mudar a tua percepção. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a Bíblia em Atos 9, do capítulo 36 até o 42. Eu vou ler para você. E essa é uma história muito conhecida. E diz assim: abriu? Você pode ler depois, com calma. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouviram os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Eu espero que o Espírito Santo fale com você e que você possa repensar a respeito dos seus sonhos. Vamos ver quem era Dorcas, na perspectiva das famílias pobres e das mulheres que Dorcas socorria e para quem ela costurava gratuitamente mantas e túnicas. A primeira coisa que aquele povo sabia é que Dorcas era uma discípula. Ela dava esmolas, ela ajudava aos pobres e ela era uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa preocupada
mas que ficou doente e morreu. Dorcas era uma pessoa que fazia as coisas acontecerem. Ela não saía por aí gritando o que ela fazia, o que ela precisava fazer. Não, ela fazia. Ela fazia acontecer. Ela servia. Ela sabia que havia benefício naquilo que ela realizava. Dorcas era o sonho. Está começando a entender? Dorcas era o sonho. O sonho de muitas famílias pobres e mulheres que se vestiam com as roupas que ela fazia. Dorcas era uma discípula, não somente uma seguidora de Cristo, mas uma discípula que fazia com que as pessoas vissem Jesus nela. E como discípula, ela se relacionava com o mestre, ela ajudava financeiramente, ela gerava esperança na vida das pessoas, de tal maneira que, mesmo morta, ela ganhou vidas. Como veremos adiante, a morte de Dorcas gerou novas vidas. E quem era Dorcas? Essa Dorcas era um sonho. Era o meu sonho, era o seu sonho, era o sonho de milhares de pessoas que foram deixando para trás seus desejos, seus projetos, os seus planos de futuro. E o que nós podemos aprender com Dorcas? Aprendemos que pessoas que servem ao Senhor e que o amam e o adoram também adoecem e morrem. Então, não se espante com a morte dos santos. Não se espante com a morte dos servos. Não se espante com a morte de pessoas que servem ao Senhor. Somos pessoas. Adoecemos e morremos. Ela também nos mostra que a mesma coisa pode acontecer com nossos sonhos e projetos. São sonhos e projetos de pessoas que amam a Deus, mas deixamos às vezes eles ficarem enfermos, desnutridos, até entrar em falência e morte. Algumas coisas, queridos, que nós desejamos nunca virão. Ou porque desejamos errado, ou porque não é o projeto de Deus. Então, nós precisamos ter muita atenção com o que desejamos. Precisamos aprender com Dorcas a sermos discretos. Dorcas não saía na rua gritando: eu dou essa linda capa, foi eu que fiz. Essa túnica maravilhosa foi feita por mim. Esta roupa que a Sandra está usando, eu que costurei com as minhas mãos. Não. Ela fazia e doava. Dorcas era um sonho discreto. Dorcas era um sonho sábio. E eu preciso aprender com isso que os meus sonhos não são para ser publicados no Facebook, no Instagram. Os meus projetos não são públicos. São íntimos, são meus projetos, são os meus sonhos. Eu posso compartilhar com algumas pessoas que vão crer comigo, que vão orar comigo, que vão acreditar como eu acredito, que vão estar me dando força. Mas para com esse negócio de publicar no Facebook, no Instagram, de escrever em diretinha. É feio. Escrever direta, recadinho de mágoa, sabe? É feio. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se tranque no seu quarto e fale com o Senhor. Para que você vai falar com seus 5.000 amigos? Para eles terem pena de você? Para eles verem, como fulano é poderoso, deu a volta por cima? Olha só, ela está mandando em direta para o patrão. Para quê? Sonhos são acalentados aqui, no lado esquerdo do peito, dentro do coração. Sonhos que colocamos diante de Deus, sem redes sociais, sem indiretas. E você pode estar pensando, o que é que Dorcas tem a ver com 2022 e com os meus sonhos? Eu te digo, calma, nós estamos chegando lá. Dorcas morreu. Algum sonho seu já morreu? O que a gente faz quando algo morre? O
que a gente faz quando alguém morre? Até onde eu sei, enterra-se. Pode ser um peixinho, pode ser um passarinho, pode ser um gatinho, um cachorro, uma pessoa. Enterra-se. Morreu. Acabou. E o sepultamento, nos tempos bíblicos, ele tinha todo um ritual. Ele ocorria normalmente no dia da morte. Antes disso, esse corpo era lavado, ele era ungido com perfumes e aromas, era envolvido em lençóis, era colocado um lenço sobre o rosto do defunto, e esse corpo era colocado numa gruta, no nicho, no lugar, para que ficasse ali mais ou menos preservado, porque os judeus acreditavam na ressurreição, independente da conservação do corpo. Uma coisa bem diferente disso foi feito na morte de Dorcas. Atos 9, 37 diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. O quarto alto é o lugar da oração. Não é o lugar da morte, não é o lugar do defunto, não é o lugar do enterro. É o lugar da oração, é o lugar do milagre, é o lugar da esperança, é o lugar da fé, é o lugar de olhar o futuro, da perspectiva de algo novo para acontecer. E ainda no versículo 38 está escrito: E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. 2 comportamentos muito estranhos. O primeiro, não colocaram na gruta como era o costume. O segundo, chamaram a Pedro. Chamar Pedro, eu até entendo: Pedro, estamos tão tristes aqui, vem aqui nos consolar. Mas não, Pedro, vem aqui e não se demore. Esse povo tinha fé, tinha perspectiva, tinha esperança do milagre. Por quê? Porque aquelas pessoas acreditavam em sonhos. Aquelas pessoas acreditavam em Dorcas, o sonho deles, que fazia com que famílias fossem assistidas e mulheres e crianças fossem vestidas com a sua influência, com as suas mãos, com o seu dinheiro, com a sua própria vida. Por isso a colocaram no lugar alto, no quarto destinado às orações. E Pedro, o homem de Deus, chega. Você conhece algum homem de Deus? Conhece uma mulher de Deus? Uma pessoa que você diz assim: aquela é uma mulher de Deus. Aquele é um homem de Deus. Aquela mulher Deus usa. Aquele homem Deus usa. Então pare de procurar o banco, o médico, o agiota, o parente, o amigo íntimo, antes de procurar Deus. Pode ser que depois você até precise procurar uma outra ajuda. Mas a primeira ação sua precisa ser: chame o homem de Deus. Procure. Vá atrás do milagre. Se você não está dando conta sozinho, vá atrás do milagre. Peça oração. Busque, clame, peça socorro. E Pedro chega. Vai para o lugar das orações, o quarto alto, e pede a todos que saiam daquele quarto. E fica sozinho. O homem que Deus vai usar e o sonho morto. Eu imagino muito essa cena. E aquele homem olha para Dorcas, o sonho e a alegria das pessoas, morta. E lá fora, pessoas que criam no milagre. Você entendeu o que eu quero dizer? Olhe para os seus sonhos mortos e abandonados. Casamento, saúde, emprego, bens, relacionamentos, amizades, ministério. Por que eles morreram?
Adoeceram por quê? Falta de afeto? Falta de investimento? Falta de calor? Falta de renúncia? Falta de abrir mão dos seus direitos? Falta de estudo? De preparo? Ânimo? Teve mais preguiça do que ânimo? Falta de procurar? Então a gente atribui tudo ou a Deus ou ao diabo, né? Ai, Deus não quis, ou então o diabo botou a mão. Nem sempre. Às vezes foi você que não estudou, você que não levantou 5 horas da manhã para ser o primeiro da fila, você que não abriu mão do seu direito de vingança, o seu direito de mostrar quem tem razão, você que não abriu mão para caminhar mais um pouco e dizer eu perdoo, você que não abriu mão para se submeter a um emprego com um salário menor, esperando e crendo e se preparando para ser promovido, porque morreu. E hoje, o que você faz? Abandona definitivamente? Enterra? Hoje eu quero te convidar, você é o segundo dia do ano, é o nosso primeiro culto, a voltar a sonhar e a ressuscitar sonhos. Empregos, livros, pinturas, viagens, amizades, uma casa própria, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, um grande amor para a sua vida, o ministério do seu sonho. Sonhe. Sonhe e coloque isso no papel. Olhe para isso e faça como aquelas mulheres. Tenha o coração grato pelo que você tem recebido e vivido. E coloque diante do Senhor e diga: ressuscita. Senhor, ressuscita. Se isso não é para mim, fala comigo. Tira da minha vida e ressuscita. Eu quero de volta, eu quero ter a chance, eu quero ter a oportunidade. Me ensina onde eu errei para eu mudar. Reconheça que algumas coisas você não perdeu, você jogou fora. Não culpe ninguém por seus fracassos, lute por eles. Algumas coisas, queridos, que nós vivemos nas nossas vidas, que nós perdemos por cumplicidade. Repita aí em casa: cumplicidade. Fui cúmplice de um pastor que não cuidava bem de mim e por isso demorei tanto a desenvolver meu ministério. Fui cúmplice de um marido que me tratava mal, que me abusava e eu me submeti e agora eu estou quase morrendo. Fui cúmplice de pessoas que diziam que os meus livros não prestavam, que meus escritos eram uma droga, que eu nunca poderia ser um escritor. Fui cúmplice de quem riu de meus projetos de saúde física, que diziam que eu não ia conseguir. Fui cúmplice. Assuma isso. Foi cúmplice da sua preguiça de estudar, de trabalhar, de ser o melhor, de ser excelente no que fazia. E por isso você está com seus sonhos sendo enterrados. Pare, olhe para eles e sonhe de novo. Sonhe e, como aquelas mulheres, coloque na mão de Deus. Reconheça que algumas coisas você jogou fora. Não culpe ninguém pelos seus fracassos e lute por eles. Mas lute como? Coloque no lugar alto. Não no lugar da morte, não no lugar do enterro, não no lugar que vai esperar que se deteriore e acabe, mas no lugar da salvação. O lugar alto. Lute em oração, lute na casa do Senhor, vá à igreja, congregue, tenha companheiros de oração, participe do culto, ore por sua vida. Não exiba como se você fosse um coitadinho, uma coitadinha. Ai, ninguém tem pena de mim. Eu não tenho mesmo, não. Tenho não, agora eu tenho fé para orar por você. Tenho fé para orar por você. E eu creio no Deus que faz milagres. Você crê? Você crê nesse Deus?
Busque seu pastor, busque um homem de Deus, uma mulher de Deus e diz assim: ora por mim, eu tenho esse sonho. Vá a alguém que possa olhar para o seu sonho e dizer: sonho, levanta-te e creia. 2022. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa. Apesar de tudo, eu continuo sonhando. Apesar de perdas neste ano que passou, eu continuo crendo e sonhando. E vou em frente, tenho projetos novos. E eu olho para os meus sonhos que estão relacionados e eu digo: levanta-te, você vai sair desse papel. Você vai se transformar em realidade. E eu quero, e peço a Deus, e quero que você faça a mesma coisa. Que os meus sonhos e os meus projetos, que os seus sonhos, os seus projetos, sejam algo em que as pessoas olhem e creiam no Senhor. Porque quando Dorcas ressuscitou, muitas pessoas viram e creram. Eu quero sonhos e projetos que enriqueçam o nome de Deus. Eu quero sonhos e projetos que, como Dorcas, ganhem pessoas para Cristo. A morte de Dorcas trouxe muitas pessoas para a vida. Dorcas, em grego, é Tabita e significa sinal claro. Eu quero ser, em 2022, um sinal claro com os meus sonhos. Eu quero que as pessoas olhem para os meus sonhos e vejam a luz do mundo brilhar em mim. E que você faça o sinal claro aparecer na sua vida. Que após esse culto, essa reunião, após ouvir essa palavra, aonde você estiver, pegue o seu papel, uma canetinha e escreva: ressuscitando Dorcas, ressuscitando sonhos. E aquilo que parece impossível, hoje, Deus pode, ao comando de uma voz, de levanta-te, sonho, trazer à existência. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele te dê um ano novo, independente de como está o mundo, independente do que falam. Que você continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que você continue olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Não deixe de olhar para o alto. É de lá que vem a nossa salvação. Eu amo você e que você tenha um abençoado 2022, em nome de Jesus.